Olá, amigos, professor Franzé Filgueiras, da cadeira de Geografia. Estamos aqui fazendo a resolução comentada de provas do Enem, tá certo? Dessa feita, a prova de 2019. Gente, através dessas dicas, através dessas resoluções, tá certo? Nós esperamos dar para vocês um suporte, né? Um suporte para que vocês, quando forem fazer a prova que se aproxima, não ter nenhum tipo de dificuldade, tá bom? Então, eu gostaria que vocês, no cada tópico da questão, cada assunto da questão, vocês dessem uma olhada nos livros didáticos. Se nós vamos fazer uma questão de indústria, é bom você dar uma lida nos termos que a gente destaca. Se você vai fazer uma questão de energia, é bom que você faça uma revisão sobre o capítulo de energia, tá certo? Então, vamos fazer aqui a questão de número 56. Essa questão vai tratar do assunto indústria. Indústria, pessoal, é um assunto que sempre está presente na prova do Enem, tá bom? Então, vamos aqui para o enunciado da questão e para os nossos referidos comentários. Então, a questão de 56, aqui comigo, diz o seguinte: a reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da cadeia de valores dos grandes grupos internacionais, promoveu um forte deslocamento do processo produtivo, até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou os fluxos de produção e de investimento. Então, o que é que ele está dizendo até aí? Ele está dizendo que a nível internacional, as transnacionais, quem são as transnacionais? Já está dizendo, além, são empresas que ultrapassaram suas nacionalidades. Então, o que foi que elas fizeram? Elas desassociaram as suas empresas, ou seja, espalharam as suas empresas, perfeito? Até ao ponto que canteiros inteiros de obras de indústria foram transferidos para outras regiões, né? Isso você pode chamar de fatores locacionais. São fatores que envolvem mão de obra, matéria-prima, sede consumidor, energia, não pagamento de impostos, doações de terrenos e mais flexibilidade nas questões ambientais, perfeito? Dando continuidade, até mesmo de plantas industriais inteiras. E redirecionou o fluxo de produção e de investimento. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu de forma bastante assimétrica, ou seja, diferenciada, né? Perfeito? Se você for falar do grupo em si, eles são semelhantes. Vamos aqui colocar um ponto. Se você está falando de grupo de países subdesenvolvidos, eles tiveram uma certa homogeneização de processo de industrialização no tocante ao recebimento dessas multinacionais. Agora, no tocante à questão lucro, a questão de desempenho industrial, evidentemente que você vai ter uma tendência maior aos países desenvolvidos. Porque quando você fala de lucro, você vai ter uma dessimetria, né? Você vai ter uma coisa desigual, tá certo? Então ele bota, no entanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se bastante assimétrico quando se comparado ao dinamismo, que eu acabei de falar, dos países do leste asiático, como os demais países, sobretudo os latinos-americanos, né? No período de 1980 a 2000. Aí você tem aí a dica, você tem aí a fonte, né? Você tem a indústria mundial, mudanças e tendências recentes, perfeito? Campinas, Unicamp, aí você tem aí dezembro de 2010. Pergunta: a dinâmica de transformação da geografia das indústrias descritas expõe a complementaridade entre dispersão e espacial, entre a dispersão espacial. Você vai ter o complemento da dispersão espacial. Então, ele quer saber que tipo de complemento foi esse. Antes da gente fazer o comentário dessa complementariedade, vamos fazer aqui algumas observações importantes, tá certo? E precisas sobre indústria. Então, você vai ter aqui a industrialização. Dentro dessa industrialização, nós vamos ter o estágio de produção industrial. Gente, o que é indústria, gente? Indústria é a transformação da matéria-prima em um produto final ou semifinal. Esse é o conceito de indústria, perfeito? A indústria, ela ocupa que setor da economia? A indústria ocupa o setor secundário da economia, correto? O setor secundário da economia. Um fato importantíssimo na prova do Enem. Muitas vezes ele pede para tu dar as características, tá certo? Desses três processos.
né? Ele quer que tu dê a característica do artesanato, da manufatura e da maquinofatura. Então, pessoal, no estágio do artesanato é o estágio primitivo. Ora, o que é que ele está dizendo? Na própria palavra artesanato, ele vai trabalhar com a arte. Então, é um trabalho mais manual, perfeito? Então, o que é que vai acontecer? Ó? Não há divisão do trabalho. Ou seja, o artesão ele vai fazer todo o processo de produção sozinho. Ele começa, vai intermediar e vai concluir esse processo, tá certo? Então, não há divisão do trabalho. Não há especialização do trabalho. O trabalho é manual, sem o emprego de máquinas. Inclusive, eles confeccionam as suas próprias ferramentas. Fonte de energia predominante é antiga, humana, animal, vegetal e eólica. Eólica aí como força motriz. Isso é só como força motriz. Ferramentas simples e arcaicas. Quantidade de produção é lenta, é importante, hein? O artesão, ele não vai fazer um produto estandartizado, ou seja, em grande escala. Ele vai usar mais sua arte. Então, o trabalho é praticamente uno. Então, ele procura vender a sua arte, né? E não a quantidade. Ele procura vender a qualidade do produto. Trabalho de pouca gente, sob a direção de um mestre. Então, isso ou são as características do artesanato. Bom, depois você vai ter aqui as características da manufatura. Então, quando eu trabalho com a manufatura, eu já estou aí na evolução do século, eu já estou aí entre o século XIV ao século XVIII e já adentrando o século XIX. Então, as principais características, eu tenho o seguinte, né? Existe até hoje, tá certo? Em áreas ou desenvolvidas ou mais atrasadas, correto? Já que a manufatura, como o próprio nome já está dizendo, ó, gente, é uma associação máquina-mão, feitura com as mãos. É uma associação homem-máquina, perfeito? Então ele botou aqui, ó, mas se tem a máquina, detalhe importante, se tem a máquina e tem um homem, já tem uma divisão do trabalho. Outro detalhe importante, que você já ganha a dica, se tem uma máquina, essa máquina é movida a uma energia, e essa energia é uma energia moderna, que pode ser a hidrelétrica, pode ser a termoelétrica ou pode ser a nuclear, tá certo? Bom, então ele botou aqui, ó, as etapas se complementam para a obtenção de um produto final. Então perceba que cada operário vai fazer uma parte, tá certo? Diferentemente do artesanato, que ele começa, vai intermediar e finalizar, aqui cada trabalhador faz uma parte da produção, que é a divisão do trabalho. Ele bota aqui, ó, mesmo existindo uma especialização do trabalho, o operário ainda trabalha basicamente com as mãos, já que é manufatura, não feitura com as mãos, né? Mais com a mão do que com a máquina, né? E existe, pois ainda existe pouca e antigas máquinas, por causa da questão temporal. Estou lá no começo do século XVIII. O trabalho depende basicamente da habilidade do operário e não da máquina. Então, toda a programação da máquina, quem faz ainda é o operário, tá certo? E, pessoal, o outro processo produtivo, né, seria a maquinofatura. Aí, se você perceber o termo, a maquinofatura, ela já te dá o quê? Associação, feitura com a máquina. Então, você vai passar a ver que o homem aí ele vai ser mais um observador da produção, né? O trabalho aí é comandado pela própria tecnologia. Então, eu já vou pegando aí, ó, já a segunda metade do século XVIII. Sim, mas a manufatura também é século XVIII. Sim, gente, mas a manufatura, entenda, ela é a transição do artesanato para a maquinofatura. Está lá um processo de transição. E a maquinofatura tem muito ainda da manufatura. Só que nos períodos mais recentes, né, promovido pela Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial e quarta Revolução Industrial, né, há quem fala até em sexta Revolução Industrial, o processo da máquina vai tomando espaço e ela vai, digamos assim, se caracterizando como sendo o processo produtivo, onde o homem passa a ser o observador da produção. É a automatização, a automação do produto. Então, nas suas características, eu vou ter o seguinte: as ferramentas foram substituídas pelas máquinas, a energia humana foi substituída pela energia moderna, inicialmente o vapor e hoje as fontes variadas de energia, como eu citei, energia que pode ser hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, e pode ser a questão também das fontes alternativas, como a própria energia solar, como a própria energia eólica.
o trabalho, né, de local, ou o local do trabalho passa a ser concentrada em um grande número de, né, digamos, de operários. Você já está falando em fábricas. O trabalho agora passa a ser feito dentro de fábricas. Produto já em série, né, já em seriado, já em grande escala. Você vai dizer na prova que ele é estandartizado, correto? E a habilidade humana torna-se apenas um complemento da máquina. Então você está vendo que aí quem faz, mas é o, né, a máquina e não o homem. O homem ele passa a ser apenas o operador da máquina. E todo o processo produtivo, por sua vez, fica por conta da máquina. E já há uma forte divisão e já há uma forte especialização do trabalho. Então, gente, só aqui ainda reforçando a questão das das 3 ou 4 revoluções industriais, mais comentado em provas, então você tem o seguinte, né? Vale a pena fazer essa revisão. A primeira revolução industrial, eu estou trabalhando na Inglaterra com o carvão, de maneira mais, né, digamos assim, mais particular, que a fonte de matéria-prima propulsora da revolução proveniente ao vapor. Segunda revolução industrial, tá certo? Eu já vou me atentar aqui para a produção do petróleo. Quem caracteriza a segunda revolução industrial é o petróleo. Eu já estou em 1950. Lembra que a primeira revolução, século XVIII, é 1750, né? E a segunda eu já estou em 1850. 1850. Perfeito? Originado pelo petróleo e a energia elétrica. Terceira revolução industrial passa para a questão do computador, do processo das informáticas. E a quarta revolução industrial, gente, eu já estou atrelado aos processos de rede, já estou atrelado aos processos da cibernética, da internet. Perfeito? Então, voltando lá à nossa questão, ele coloca o seguinte, né? A dinâmica de transformação da geografia industrial descrita no texto, que no texto eu estou falando de uma descentralização. Eu estou lhe falando de uma descentralização, né? Aí você vai ter o seguinte, descentralização industrial, não esquecer, tá certo? Eu vou ter a descentralização industrial para que eu obtenha a concentração financeira. Então, o que é que faz as multinacionais? Desconcentra a indústria para tirar lucro de várias áreas para o mesmo país, através dos processos das transnacionais ou das multinacionais. Então, observação aqui no contexto da questão 56. Ele bota que o dinamismo da indústria, tá certo? Ela vai trabalhar com o quê? Com a autonomia tecnológica? Não, porque os países subdesenvolvidos, muitos deles não têm esse processo ainda de maneira, digamos assim, na sua maximização, no seu processo máximo. Crise de abastecimento, gente, o abastecimento é muito interessante. Se uma área do mundo está em crise, a outra área, uma outra área do mundo passa a fazer esse consumo, tá certo? Então, o consumo, ele é o quê? Descentralizado também, né? Aí você tem, descentralização política. Pessoal, não, né? Você tem uma descentralização, tá certo? De estrutura. Política não, porque quem comanda a multinacional é uma empresa. Por exemplo, a Fiat, a Ford, a Chevrolet, tá certo? Vamos falar da Fiat. Você tem aí a Europa, né? Você tem a Itália aí como fator fundamental. O que é que vai acontecer? Quem manda naquela empresa é aquela instituição política, embora ela possa estar em outros países. Então, não há descentralização política. Mesmo que você tenha escritórios em outras áreas, quem manda é a região central, é a sede da multinacional, né? Compartilhamento de lucro, jamais. Dentro de sistema capitalista, esse lucro não é compartilhado. A empresa detém todo o lucro. Então, dentro de uma escala da dinâmica da transformação da indústria geográfica hoje é o quê? É a sua concentração econômica. Portanto, a questão 56 tem como gabarito a letra D de dado. Perfeito? Então, gente, bons estudos, façam as revisões devidas. A questão da indústria ela é fundamental. Não deixe de dar uma olhadinha também nos processos tecnológicos, onde você vai destacar o taylorismo, muita atenção, hein? Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo e o Volvismo, que são sistemas de produções tecnológicas, tá bom? Então, tenham todos bons estudos e até a próxima oportunidade.